Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki. Iniciando para você mais um vídeo, isso mesmo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto do ano de 2017. 17. Muito bem, muitos vão perguntar: Nilson, por que você canta essa musiquinha? É porque no começo do ano eu trocava muito 17 por 16, tá bom? E aí eu pensei, pô, vou criar alguma coisa para poder lembrar o 17. Aí eu acabei criando essa musiquinha que ficou até o final do ano. Vocês vão me aguentar ouvindo 17 dias, né? Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje, um assunto que eu deveria ter falado em outros vídeos, mas eu acabei esquecendo, né? Que é a possível reforma eleitoral, isso mesmo, né? Está sendo proposto lá no Congresso uma reforma, né, da forma eleitoral, a forma que são eleitos os deputados, senadores e vereadores. A proposta seria que, em vez do jeito que é eleito hoje, por exemplo, o candidato eleito através do quociente eleitoral, através de coligações, partidos, seria o esquema de distrição. O que seria isso? Pois bem, por exemplo, vamos supor, aqui em São Paulo vai 70 deputados, né? 70 deputados é eleito em São Paulo, né? E cada estado tem um número de deputados federais que vão ser eleitos. Em vez de ter um quociente eleitoral, por exemplo, as coligações elegerem, né, os seus candidatos, os seus políticos, né, os 70 mais votados no distritão, né, que eles querem, os 70 candidatos que tiver mais voto vai ser eleito, né, independente de que partido seja ou não. Por quê? O que é diferente? Vou explicar. Antes, né, até 2016, era feito o esquema seguinte: o candidato que tivesse mais votos, ele puxava pessoas do seu partido e sua coligação que tem até menos votos, mas acabava sendo candidato. Eu vou contar uma história para vocês. Em 2002, quando o Enéas foi o deputado mais eleito, mais votado, né, aqui em São Paulo, ele puxou vários parlamentares do Prona. Detalhe, eu vou contar uma história para você. Tinha um parlamentar lá que ele só teve 200 votos normais e ele foi eleito. E acabou virando deputado por causa do quociente. Então, se você tem um partido pequeno, mas o candidato é um fenômeno eleitoral, quem tiver menos votos vai eleger. Mas tem o outro lado negativo. Aquele político que tem muitos votos pode não ser eleito. Isso quer dizer o seguinte: era meio que uma injustiça. Eu vou contar algumas histórias aqui de São Paulo. Eu lembro, o Sérgio Malandro, ele foi candidato em 2008 em São Paulo para vereador. Ele teve mais ou menos uns 50 mil votos. Se fosse no esquema de distritão, ele já seria eleito disparadamente. Só que ele não foi eleito porque os candidatos que estavam na frente puxaram candidatos da mesma coligação dos candidatos na frente, que tiveram menos votos que o Sérgio Malandro, e entrou, e o Sérgio Malandro não entrou. Ou seja, ele é um exemplo de um candidato que foi prejudicado pelo esquema do quociente eleitoral, e vários outros por aí. Estou dando exemplo do Sérgio Malandro de São Paulo, vai ter outros exemplos aí. Ultimamente você está vendo também muitos candidatos que têm muito voto, mas não entra por causa disso. Eu acho que, na minha opinião, olhando sinceramente, eu acho que esse sistema é justo. Se você tem 70 vagas para, por exemplo, deputado em São Paulo, 94 para deputado estadual, estou falando tudo base em São Paulo, tá? Não há uma necessidade, por exemplo, a pessoa é o 20º mais votado, mas não entra porque o cara que foi em primeiro lugar puxa os caras do partido dele. Na minha opinião, eu acho justo. Você teve voto, vai entrar. Você trabalha, batalha, faz campanha, vai pra rua, roda por aí para você atrair votos, para você ser eleito.
e de repente você não é eleito. Então eu acho mais justo os que tiverem mais votos vão entrar. A coisa é justa, né? É igual na classificação de futebol, né? Nos torneios dos rankings, né? O time, por exemplo, os 6 melhores times vão para Libertadores do Brasileiro. É justo, os que tiveram mais pontos. Não tem aquele consciente, por exemplo, se o time é paulista, vai puxar o outro paulista que está lá atrás. Ou se o time for carioca, vai puxar o carioca que está lá atrás. Não é assim, né? O futebol classifica por 6 para Libertadores, são 6 times maiores número de pontos. Acabou. É esse que tem que ser. No sistema eleitoral tem que ser feito a mesma coisa, né? E aí vão dizer, mas aí vai escolher os mesmos, os mesmos podem, os mesmos podem acabar sendo eleitos. Não é, as coisas não é bem assim não, cara. Você sabe te falar uma coisa. Em 2014, vários deputados famosos tiveram muito menos votos do que eles tiveram em anos anteriores. Tá? Muitos não se elegeram. Então, não é bem assim que funcionam as coisas. Você ter dinheiro, você ter fama, não quer dizer que você vai ganhar. Né? A eleição, aí sim você vai ter que disputar o voto, usar as redes sociais, porque eu acho que as redes sociais é muito mais, eu acho, eficaz nesse momento. Fazer campanha é bom, você ir atrás do eleitor é bom, mas a campanha na internet hoje dita tudo. Então, tem que realmente fazer uma campanha bem foda, fazer um jeito de convencer, porque vai ter muita gente que vai tentar convencer o eleitor. Então você tem que ser foda, né? Ou seja, o cara tem que ser bom de lábia para tentar convencer o eleitor para ser eleito. É assim que funciona o sistema democrático. Você ter lábia, vender o seu peixe e você conquistar os votos. É assim que funciona o esquema. Tem que ser assim. Não você que só teve 200, 300 mil votos e você é puxado por um cara, vamos supor, o Tiririca puxou um corrupto, chamado Valdemar Costa Neto, que ele só teve menos de 10 mil votos em 2010. Sabia disso? Né? Inclusive o Tiririca foi ponta de lança para esse Valdemar Costa Neto, que ele foi acusado de até esquema de mensalão nos anos 2000, foi usado de ponta de lança para esse cara ser eleito. Porque se ele fosse eleito na cara limpa, ele não, se fosse candidato como cabeça de chapa do PR, ele não seria eleito. Olha as trambiques que tem nas eleições. Talvez isso dificultaria os trambiques e os truques, né? Trambique não, truques. Trambique é uma palavra muito forte. Os truques que os políticos poderiam fazer, entendeu? Então os caras que estão acusados na Lava Jato simplesmente correm o risco se a pessoa não tiver uma lembrança boa, não pesquisar, vai rodar o candidato, né? É que assim, tem aquela máxima que fala que o brasileiro não tem memória, que o brasileiro não tem memória curta. Não é isso. O brasileiro, ele deixa a mídia lembrar por ele, não ele se lembrar dos fatos, né? O brasileiro tem memória, só que o brasileiro tem um pecado, um erro. Ele deixa a mídia lembrar para ele das coisas. Se a mídia não lembrar, ele não lembra. Entendeu? Se a mídia não lembrar, não lembra. E não é assim que funciona. A gente tem que... Se a gente vê uma coisa ruim, um candidato que é ruim, por exemplo, eu lembro tanto candidato ruim, tanto político que não presta, eu lembro. Né? Eu vou dar um exemplo de um dos candidatos aí. Né? Eu lembro de um cara que foi governador em São Paulo em 2006. O cara é um dos maiores safados. E eu lembro dele. Se ele for candidato ano que vem, eu vou fazer campanha contra ele ser eleito. Tipo, eu não voto nesse cara porque esse cara é um criminoso, esse cara é um safado. Porque ele é mesmo. Né? Que foi vice-governador de São Paulo. Foi acusado. Né? Estou falando isso base de que ele foi acusado. Não estou acusando ele na cara limpa. Que ele foi acusado de coisas criminosas, tal, corrupção. Então eu voto. Esse cara não é para votar. E tem outros tantos picaretes que eu lembro. Né? Entre eles o Maluf. Não, o Maluf é o concurso. Posso falar o nome dele aqui. O Maluf. Meu, deixa quieto, velho. O Maluf foi chamado de ladrão na cara dura e ele simplesmente cumprimentou a pessoa. Mas isso são pessoas e pessoas. Então eu acho que esse sistema aqui é um sistema mais justo. Ele é um sistema mais, digamos, certo, né? Aí o negócio do financiamento de campanha, eu acho assim, cara,
uma discussão muito complicada. Eu acho que tem que ter dinheiro, sim, público, Brasil. Tem que ter dinheiro privado, sim, tá? Não custa nada você é o dono de uma loja, cara. E, por exemplo, um cara é o seu sócio, um amigo é candidato. Você financiar, deixa financiar. Só porque Odebrecht, JBS, essas empresas de picareta aí se envolveu com esses caras aí. Meu, não vamos ficar castigando muitos por causa de poucos. Não podemos fazer isso, né? Então eu sou a favor, sim, do financiamento privado de campanha, né? Eu acho que se não puder tocar no dinheiro público, está de bom tamanho, né? Mas claro que muita gente vai se candidatar e os partidos não têm muita estrutura financeira. Temos 33 partidos no Brasil. Uns 16 têm uma potência financeira muito boa. Os outros 16 são praticamente nanicos, então eles têm dificuldade de conseguir recursos para manter campanha, né? Vou dar um exemplo de um partido aqui, o PSTU, que é um partido de bem extrema esquerda, que eu já conheci o candidato a presidente, o candidato a governador em 2010, né, na Paulista. Eu vi os dois, eles faziam a campanha paulista corpo a corpo, cara a cara, e tinha gente que não sabia quem é eles apareciam no horário eleitoral. Ou seja, eu acho que o financiamento público de campanha acho que tem que ser para partidos que não têm condições de se bancar a campanha. E os que ter dinheiro bom, aí não precisa. Simplesmente tem que ter tem que ter essa liquidade, tem que ter. Outra coisa, sobre a questão aí eu estou dizendo que quer extinguir o cargo de vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador. Sou contra, eu acho que o vice tem que existir. Mas eu acho que o vice ele tem que ter um papel de mais utilidade no governo, na minha opinião, do que como rainha da Inglaterra, né? Tem muitos vices aí que só estão fazendo figuração. Eu acho que o vice ele tem que fazer, ele é obrigado, na minha opinião, ter um cargo público, um cargo no governo, um ministro, um secretário, para ele não ficar inútil, né? Aí se caso o prefeito se ausentar, ele sai do cargo, né, ou de ministério ou de secretaria e assume o cargo. Simples assim, como acontece aqui em São Paulo, né? O vice-prefeito Bruno Covas é secretário das prefeituras regionais. Ou seja, ele tem uma atividade, né? O Michel Temer não tinha atividade nenhuma quando ele era vice da Dilma. Você sabe disso, né? Nem o Michel Temer, nem o José de Alencar, que era José Alencar. Eu confundi com o escritor José de Alencar. José Alencar, que foi do Lula, né? Ou seja, ele não tinha atividade nenhuma, né? Aqui em São Paulo, a vice do Haddad, a Nádia Campeão, foi secretária de esportes. Não, de outra coisa, se me engano, como vice, né? Acho que pode acumular cargo, sim, porque cargo de vice é inútil se você... Mas é necessário, né? Porque se sair o prefeito, o governador, e o prefeito é impeachmentado ou se morre alguma coisa, como que vai fazer? O presidente da Câmara, a Câmara vai ter que assumir? Às vezes é de outro partido? Não, o vice é feito para não ter treta, né? Bom, um abraço para você, desculpa aqui falar de política, mas é muito importante o povo saber de política, se politizar. Graças a Deus passou um período que o povo só se interessava de eleições, de política nas eleições. Não pode ser assim, a gente tem que se interessar por política a todo momento, porque a política é o que conduz a nossa vida. Tudo que temos na nossa vida é base de política, né? Se não houvesse política, muita coisa não iria acontecer. Abraço.